Você já parou para pensar como é a rotina da mulher que serve a Jesus no lugar exato onde ele caminhou, mas vivem tensões religiosas e conflitos? Hoje nós vamos olhar para Israel além dos pontos turísticos e vamos entender como as nossas irmãs vivem ali na Terra Santa e também entender os seus desafios, entender as suas lutas e a sua fé inabalável em Cristo Jesus, independente das situações que elas vivem no seu país. Qual é a composição e a rotina dessas mulheres em Israel? Lá existe uma identidade dual, em que as cristãs islâmicas e as cristãs messiânicas. Então, são dois grupos que não pertencem totalmente ao povo judeu. E ali elas vivem, então, esse enfrentamento dessa nova realidade de vida. As igrejas são igrejas históricas, igrejas antigas, que têm esses pensamentos antigos, mas essas mulheres estão inseridas nessa realidade. E muitas vezes elas precisam lidar com tudo isso para que elas possam viver a sua fé inabalável em Cristo Jesus. Tem que perpassar por toda essa história, mas assim ainda se sobressair através do Evangelho de Cristo Jesus. A rotina dessas mulheres é focada em pequenas comunidades e igrejas históricas. E também o domingo lá para elas muitas vezes não é feriado igual para nós, né? Que nós temos o domingo para ir para a igreja, para adorar a Deus, não trabalhamos, não estudamos, mas muitas vezes elas têm que lidar com isso, continuar trabalhando, estudando e assim ainda servir ao Senhor Jesus. O que nós podemos aprender então com as mulheres que estão ali vivendo, sendo as guardiãs da história, do tempo e tendo que lidar com tudo isso e ainda servir ao Senhor Jesus? Nós aprendemos que não importa a nossa história, não importa o que nós temos de passado, né, atrás de nós. O que importa é o que nós somos agora em Cristo Jesus. Como nós vamos passar a agir a partir do momento que nós acertamos Jesus. Que esses dogmas, a história, o nosso passado ficou para trás. E agora o Senhor Jesus nos dá uma nova vida na presença dele. Porque agora nós somos transformados e nós devemos continuar firmando a nossa fé, independente da história, independente do passado, dos dogmas, independente do que aconteça na nossa vida, daquilo que nós aprendemos como certo, porque o Senhor Jesus agora nos dá uma nova verdade, um novo significado de vida, e é isso que nós temos que nos aprofundar, nos agarrar e sim priorizar o nosso tempo que nós temos para adorar o Senhor Jesus. E se essa temática abriu os seus olhos para a urgência de orar pelas nossas irmãs cristãs que estão ali em Israel, aproveita e se inscreva aqui no canal, que agora vamos entender quais são os maiores desafios sociais e espirituais que elas enfrentam ali no seu país. O primeiro desafio é a pressão social e a pressão familiar. Muitas dessas mulheres que vêm do contextos muçulmanos e também dos judeus ortodoxos, quando elas aceitam Jesus Cristo na sua vida, significa isolamento social, isolamento familiar, porque a conversão vai fazer com que elas se afastem do seio familiar. Muitas dessas mulheres, elas são mandadas embora da sua família, não fazem parte mais do seio familiar, do seio social da sua família. Então elas são mandadas embora, elas são excluídas, elas são deixadas para lá, porque agora elas creem em Jesus Cristo. Então elas não são mais aceitas. E o que isso nós podemos aprender com essas nossas irmãs então, que não importa se nós somos deixadas de lado, mas que a fé em Jesus Cristo vale a pena. E nós podemos fazer o que por nossas irmãs que vivem nesse contexto social, né, de isolamento social e familiar? Orar para que as famílias delas possam ser salvas também em Cristo Jesus e assim elas retornarem para o seio das suas famílias. Outro desafio que essas mulheres podem enfrentar na sua vida também é viver em zonas de conflitos. Muitas delas vivem em zonas de conflito, onde está tendo guerra, onde está tendo tantas outras coisas. E essas mulheres agora vivem uma insegurança constante, vivem sempre ali a ansiedade do perigo, o medo exagerado também. Elas vivem nesse contexto de medo, de insegurança, né, porque elas estão vivendo em conflitos. Então elas têm que o quê? Colocar a sua
fé, a sua confiança plenamente no Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus venha cuidar da sua família, venha cuidar de si, para que o Senhor Jesus venha suprir as suas necessidades, venha prover aquilo que elas precisam. E nesse momento, o que nós podemos aprender com elas? Nós podemos aprender que não importa a crise que nós estamos vivendo, não importa o momento que nós estamos vivendo, mas nós estamos alicerçadas em Cristo Jesus. Ele supre, Ele cuida, porque a Bíblia diz assim, e Ele tem cuidado de vós. Então, Ele tem cuidado de nós. Então, elas vivem ali uma confiança sobrenatural em Deus, do cuidado. E também que a Bíblia diz assim, né? Se você está em Cristo, não importa o que está acontecendo, porque o Senhor Jesus é Ele que fortalece. E outro desafio que essas mulheres enfrentam é a minoria silenciosa, porque os holofotes da mídia estão sempre voltados para os conflitos políticos, né? E elas são deixadas de lado. Então elas não têm voz. Quando elas não tem como elas falarem o que elas estão sofrendo, essas pressões religiosas dentro do seu país. Porque o mundo foca no mundo político, o mundo foca na guerra, foca nos conflitos. E essas mulheres, então, elas são a minoria silenciosa para servir o Senhor Jesus. Mas mesmo assim, elas estão lá com a sua voz, né, baixinha, vamos dizer assim, com não tendo voz, mas a voz que elas têm, elas proclamam de Jesus. A voz que elas têm é para falar do amor de Jesus em meio às confusões, os conflitos políticos, a incerteza, né, o medo e também com a ansiedade de viver no lugar de conflito. A voz dela é levantada para falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta e que Ele vai voltar. São essas verdades que elas têm voz para falar, mas as vozes delas são silenciadas também pela mídia. Muitas vezes nós não sabemos o que realmente nossas irmãs estão enfrentando ali naqueles países, mas nós podemos orar por elas. A Bíblia nos instrui a orar por Israel. Então nós devemos orar pelas nossas irmãs, ser uma voz, né, que clama ao deserto, ser uma voz que pode orar para que o Senhor Jesus possa dar voz a elas ali naquele lugar, para que elas continuem firmes, perseverando até Jesus chamá-las, até Jesus voltar, mas que elas continuem firmadas na rocha que é Jesus. O que a fé das mulheres cristãs em Israel pode nos ensinar? Pode nos ensinar o valor do Evangelho da Reconciliação. Muitas mulheres cristãs árabes e judias messiânicas oram junto. O que os conflitos, né, ali que esses povos têm, mas quando elas aceitam Jesus, antes elas eram inimigas uma das outras, mas quando elas aceitam Jesus, a reconciliação desses povos, porque é isso que Jesus faz. Quando Jesus chega, não existe inimizade, existe amor. Então essas mulheres começam a orar junto pela salvação da sua família, do seu povo, da sua nação. E antes o que era distante, agora é união, para buscar um único Cristo que elas passaram a acreditar. Porque a verdade de Cristo Jesus, quando ela chega, ela dissipa toda a inimizade política, ela dissipa toda a guerra. Porque quando Jesus chega, vem a paz, vem o equilíbrio, vem a tranquilidade, vem a bonança. E essas mulheres então nos ensinam que o Evangelho ele traz reconciliação, porque quando Cristo nos perdoa e somos perdoadas em Cristo Jesus, também abrimos nosso coração para perdoar aos nossos irmãos, perdoar aquele que tem nos ofendido e assim buscar o único propósito que é ir para o céu. Elas ensinam a não abandonar o barco quando a pressão aumenta. Também continuam sendo luz, mesmo que o ambiente espiritual esteja denso demais. Elas continuam sendo luz ali naquele ambiente. Elas também nos ensinam que a Bíblia não é apenas o mapa do quintal da casa delas, mas a Bíblia é tudo o que elas precisam para manter a sua fé fortalecida, para manter a sua fé em Cristo Jesus. Então a Bíblia é um tesouro para a vida delas. A Bíblia é como o oxigênio que inspira, a palavra de Deus vai inspirá-las e fortalecer para que elas possam viver naquele ambiente sendo luz, sendo a luz para os perdidos, sendo uma luz para aqueles que precisam se libertar das trevas para a verdadeira luz que é Cristo Jesus. Mulheres cristãs, a Bíblia nos instrui que nós devemos orar pelas nossas irmãs, pelas pessoas de Israel, pela nação de Israel. Então seja uma mulher que se levanta para orar para as nossas irmãs ali em Israel, para que a fé delas seja fortalecida a cada dia mais e que elas permaneçam fiéis
todos os dias em Cristo Jesus, até Jesus chamá-las. E eu te convido a se escrever aqui nos comentários bem assim, ó, paz sobre Israel, porque eu vou saber que você esteve até esse momento aqui comigo e que você levantou essa bandeira de uma mulher que ora por nossas irmãs ali em Israel, porque elas precisam das nossas orações. E se você quer continuar alicerçando a sua fé em Cristo Jesus, assista esse vídeo que eu separei para você e que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. Até lá!